Fala galera do Primeiro Super, tudo certo? Aqui é o professor Luciano e esse vídeo a gente vai resolver a lista de exercícios de radiciação que o professor Jefão deixou para vocês. Vamos lá? Então vamos lá para o primeiro exercício, que diz assim: um professor gosta de criar desafios para seus estudantes com expressões envolvendo um só número. Em certa aula, apresentou o seguinte problema dos 4 quatros: x igual a 4 elevado à quarta sobre a raiz quarta de 4. E aí o valor de x é. Então, basicamente, a gente tem que simplificar esse número aqui, né? 4 à quarta sobre a raiz quarta de 4. Bom, uma dica aí, né? Nas alternativas, a gente vê potências de 2 e raiz de 2. Então, talvez uma ideia interessante para a gente começar a tentar desenvolver esse exercício é jogar tudo para potência 2, né? Vamos lá. Então, esse primeiro 4 aqui de cima, essa base 4, eu posso escrever como 2 ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado e esse 2 ao quadrado tá a quarta, né? É o 4 à quarta, 4 à quarta. Sobre a raiz quarta de 4, raiz quarta, e aqui, ao invés desse 4 de base, a gente vai colocar 2 ao quadrado também, que assim eu coloco tudo em potência de 2. Aqui, potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes, né? Vai ficar 2 à oitava sobre raiz quarta de 2 ao quadrado. A gente pode usar a propriedade de radiciação, né? Para simplificar essa raiz. Esse índice e esse expoente são ambos divisíveis por 2, então a gente divide por 2 ambos. É uma igualdade, fica a raiz quadrada de 2 à primeira. Podemos escrever raiz de 2, né? E aí, racionalizando essa expressão, que apareceu um raiz no denominador, né? A gente pode racionalizar, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Raiz de 8 vezes raiz de 2 vai dar... 2 à oitava vezes raiz de 2, 2 oitava raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2, né? Esse 2 é um 2 à primeira. Então, aqui a gente tem uma divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base, 2, subtrai os expoentes, 8 menos 1, 7. 2 à sétima vezes raiz de 2. 2 à sétima é igual a 128, se a gente fizer essa potência, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. 128 raiz de 2. Isso tá pra gente na alternativa C. Beleza? O próximo exercício é o número 2. Simplificando essa expressão, o que a gente encontra? Então, também outro exercício de simplificação, né? Vamos lá. Aqui, a primeira parte aqui dessa expressão tem uma soma aqui envolvendo uma fração. Vamos desenvolver uma soma de frações, né? Aqui, quando não aparece nada, tem um denominador 1, certo? Então, vamos lá. O MMC desses dois denominadores é o produto deles. No caso, então, vai ser a raiz cúbica de 3, né? E aí, o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Estou fazendo simplesmente a soma dessas duas frações. Raiz cúbica de 3 dividido por 1 dá raiz cúbica de 3. Então, fica a raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Aqui, de novo, né? Igual no de cima, a gente já vai suspeitando de algumas coisas. O 9 é uma potência de 3, né? 3 ao quadrado. Então, ao invés de escrever 9, vamos já escrever raiz cúbica de 3 ao quadrado, né? Aqui seria o 9, certo? Vezes raiz cúbica de 3, porque assim já fica na mesma base, né? Provavelmente isso vai ser relevante em algum momento. Mais, divide pelo de baixo, esse dividido por esse dá 1. Multiplica pelo de cima, 1 vezes 1, 1. Muito bem, ficamos assim. Vezes, aqui raiz cúbica de 3 não tem nada para fazer, mas a raiz cúbica de 24 tem alguma coisa para ser feita. 24 a gente pode enxergar como 8 vezes 3, né? E raiz cúbica de 8 é exato, então é interessante a gente reescrever esse 24 como raiz cúbica de 8 vezes 3, que essa expressão vai simplificar. Muito bem. Aqui embaixo agora, vamos lá. Raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3. Então, o nosso palpite estava certo, né?
Ficamos com duas raízes cúbicas quando multiplicando, a gente pode conservar, né, essa raiz cúbica e escrever o produto de quem está dentro. 3 ao quadrado vezes 3, 3 ao cubo, mais 1, tudo isso sobre raiz cúbica de 3. Legal. Aqui embaixo, como só tem um elemento, posso deixar o parênteses só em cima. Vezes. Aqui temos raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 8 é exato. Então, raiz cúbica de 8 sendo exato, dá 2. 2 vezes raiz cúbica de 3 não é, então fica dentro da raiz o 3. Raiz cúbica de 3. Aqui para finalizar, raiz cúbica de 3 mais 1 por raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 mais 2 raiz cúbica de 3, a gente tem um total, então, de 3 raiz cúbica de 3, né? E aqui, como agora tá tudo separadinho, cada fator, né? Multiplicação, 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 a gente pode simplificar esse raiz cúbica de 3 por esse raiz cúbica de 3. Opa, aqui ó, eu engoli esse expoentezinho aqui, né? É raiz cúbica de 3 ao cubo, que por sinal, raiz cúbica de 3 ao cubo, né? Esse índice simplifica com esse expoente, a gente fica com 3 mais 1, 3 mais 1 vezes 3, que é 4 vezes 3, que dá 12. O 12 a gente encontra na alternativa D. Certinho? Então é bem passo a passo mesmo, né? Esse tipo de exercício, quase todos dessa lista, na verdade, não tem segredo, né? Não tem uma maneira mais rápida de se fazer, não. É passo a passo, vai desenvolvendo, usando as propriedades, simplificando o que dá, e até a gente chegar na resposta. Ok? Tem que ter muita atenção, né? Para não engolir um índice, igual quase eu estava fazendo aqui, um expoente, né? Bem devagarzinho, que aí tudo dá certo. O próximo, terceiro, vamos lá, deixa eu ler ele aqui. O valor da expressão tal, essa expressão, né? Quando ele fala os valores do A, B, C, D, E. A é 2, B é menos 0,125, o C é raiz de 5, o D é 3 e o E é menos 1. Muito bem. Para começar esse exercício, a gente vai entender o seguinte. Esse B é muito chato, né? Esse B aqui tá chato de trabalhar. Menos 0,125. É ruim usar um decimal assim, né? Ainda mais se fosse um decimalzinho pequeno, 0,1, legal. Mas 0,125 não é tão fácil ficar fazendo potência ou raiz disso, né? Então vamos tentar reescrevê-lo na forma de fração. É uma boa saída para quando a gente encontra esses decimais, tá? Aqui tem várias maneiras de encontrar a fração. Como é um decimal finito, eu gosto de escrever sobre uma potência de 10, né? Repare que 125 dividido por 1000 é 0,125, só deslocamento da vírgula, né? E aí é que você vai simplificando essa fração por 5, por 5, por 5. Ou se você enxerga direto aqui por 125, dá para simplificar essa fração, vai ficar aqui menos 1/8, né? Menos 1/8 é o B. Agora vai ficar um pouco mais fácil da gente calcular lá o valor da expressão inicial. Vamos lá. Vou substituir os valores. Então, a gente tem 2 ao quadrado vezes o B. B é menos 1/8. Menos 1/8 elevado a menos 1/3. Então, aqui esses menos, né? No expoente, a gente vai ficar bem atento, né? O C é a raiz de 5 elevado a 0. Sobre o D é 3. 3 elevado a menos 2, vezes o E é menos 1. Então, repara que quando você vai substituir alguma coisa negativa, é interessantíssimo você colocar o parênteses, né? Porque, dependendo da situação, com parênteses, sem parênteses, muda o valor da potência, né? Aqui o menos, ele vai entrar na potência também.
Então, muito bem, substituímos os valores, agora vamos calculando aqui devagarzinho. 2 ao quadrado é 4. Alguma coisa elevar a menos 1/3, a gente não sabe elevar com uma coisa negativa, né? Com um expoente negativo. Então, para tirar esse negativo do expoente, a gente inverte a base. Então, é o que eu vou fazer. Invertendo a base, menos 1/8 fica menos 8. E aí sai o negativo do expoente, 1/3. Vezes raiz de 5 elevado a 0, poderia ser qualquer número elevado a 0, é sempre 1, né? 3 elevado a menos 2, olha lá, elevar a menos 2 é 1/3, né? Inverte-se a base, 1/3 elevado ao quadrado, 1/9. Vezes menos 1 ao cubo, menos 1 é um expoente ímpar, menos 1. Muito bem. Vamos lá, 4 vezes, elevar a 1/3 é a mesma coisa de calcular a raiz cúbica disso. Raiz cúbica de menos 8, vamos lembrar lá, né? O tá por cima, tá por dentro, vai virar o expoente aqui do menos 8, né? Então, a 1, por isso que eu nem escrevi, tá por baixo, tá por fora. Ou, quem tá no sol vai para a sombra, quem tá na sombra vai para o sol, né? Muito bem. Umas maneirinhas aí da gente lembrar isso. Sobre 1/9 vezes menos 1 menos 1/9. Igual raiz cúbica de menos 8, lembrar que raiz de índice ímpar, existe raiz de índice ímpar para números negativos, né? Se fosse um índice par, a gente poderia colocar que não existe expressão real, né, para isso. Não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de qualquer coisa negativa. Se o índice for par, não pode ser negativo, mas ímpar existe. Menos 2 é a raiz cúbica de menos 8. Então, a gente vai ficar aqui com 4 vezes menos 2, vezes, dividir por 1/9 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vezes o inverso de 1/9, invertendo, menos 9. Certo? E aí, vamos fazer a continha. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 9, mais, então, 72. Mais 72, a gente tá na alternativa E. Ok? Legal? Muito bem, exercício 4, cheio de raiz aí, né? O número tal é igual a quanto? Então, basicamente, só simplificar aí também, né? Vamos lá. Primeira coisa que quando eu olho para essa expressão me dá vontade de fazer é arrumar essa coisa horrorosa que está aqui embaixo, né? Raiz da raiz cúbica de 2 a quinta. Raiz de raiz, como é que funcionava isso, né? A gente multiplica os índices, escreve uma única raiz, né? Raiz, quando não tem nada, é raiz quadrada, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 2 a quinta. Vezes raiz cúbica de 2. Legal, então esse é o primeiro passo. Aí aqui a gente já lembra que para operar raízes, né? Multiplicá-las, dividi-las de maneira um pouco mais eficiente, é interessante que elas tenham o mesmo índice. A gente não tem, né? Índice 2, índice 3, índice 6. Vou até escrever aqui o índice 2 para a gente lembrar. Mas a gente consegue reescrever uma raiz para adequar o índice aqui que a gente quer. E qual é uma boa escolha? 2, 3 e 6. O MMC entre eles, né? Para que a gente fique tudo com valores inteiros. Aqui no caso, o MMC entre 2, 3 e 6 é o próprio 6. Então, todas as raízes daqui eu vou transformar em raízes sextas. Como é que funciona isso? É o contrário daquela simplificação acho que a gente fez no primeiro exercício, né? A gente pode multiplicar por 3 aqui esse índice e ao mesmo tempo o expoente também vem multiplicado por 3, né? Isso não altera o valor da raiz. Então aqui, essa primeira que era a raiz de 2, vezes 3 vai virar raiz sexta de 2 ao cubo, né? O 2 vezes 3 vira 6, o 1 vezes 3 vira 3. O próximo lá, raiz sexta, então eu vou fazer vezes 2. Raiz sexta de 2, aqui é elevado a 1, né?
1 vezes 2, 2. Sobre o próximo já tá, o de baixo aqui já tá em raiz sexta, vamos deixar em raiz sexta mesmo, de 2 à quinta. Raiz sexta vezes raiz sexta, a gente consegue colocar tudo dentro de uma mesma raiz sexta. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, 2 à quinta, conserva a base, né? Soma os expoentes. Raiz sexta de 2 à quinta. E aí, raiz sexta de 2 à quinta por raiz sexta de 2 à quinta, uma coisa dividido por ela mesma é sempre 1, né? E o 1 a gente encontra na alternativa C. Legalzinho, beleza? Show. Estamos quase finalizando aqui os 5. Simplificando-se a expressão, aí tem aí, né, um monte de 2, potências de 2, raiz, que número que a gente obtém. Então, mais um exercício de simplificação. Deixa eu apagar essas aqui. Aí, agora vai. Muito bem, aqui a gente não pode querer, uma coisa que eu falo normalmente quando a gente está dando aula, o aluno gosta de inventar a propriedade, né? Ai, soma aqui dessas potências de 2, vai somar aqui os expoentes, vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? Momentaneamente, porque não temos uma propriedade direta para soma de potências de mesma base. Se é multiplicação, a gente tem, conserva a base, soma os expoentes. Mas soma não. Mas tem um recurso que a gente pode usar, que é a de fatoração, de colocar em evidência, né? Como é que vai ficar isso? Raiz 2 a 37, deixa ele quieto lá. Aqui embaixo, 2 a 35 são 35 fatores 2. Né? 2 vezes 2 vezes 2, 35 vezes. 38 fatores 2, 39 fatores 2. Todos eles têm muitos fatores 2. Então a gente consegue colocar esses fatores que todos têm em comum em evidência. No caso, 2 elevado a 35. 2 a 35 em evidência. Vamos completar o parênteses. 2 a 35 vezes quanto dá 2 a 35? 2 a 35 vezes 1, certo? 2 a 30 mais. 2 a 35 vezes quanto? 2 a 38? 2 ao cubo, né? Para que quando eu multiplicar aqui, somar os expoentes, chegar no 38. Do mesmo jeito aqui vai ficar um 2 à quinta, né? 2 a 35 vezes 2 à quinta, 2 a 39. Muito bem. Só arrumar aqui esse pedacinho aqui. Beleza. Aqui, como é uma multiplicação, a gente pode simplificar esses dois. Divisão de potências de mesma base, né? Raiz, conserva-se a base 2. 37 menos 35, 2. Né? 2 ao quadrado sobre 1 mais 8, que é 2 ao cubo, mais 2 a... Opa, aqui eu multipliquei errado, né? Ó, vamos 2 a 35 para chegar no 2 a 39, não é 2 a quinta, 2 a quarta. Olha lá, eu falando da atenção e não sabendo fazer 35 menos 30, 39 menos 35, é 4. Muito bem, agora tá certinho. 2 a quarta, 16. E aí, raiz quadrada de 2 a quadrado é 4 sobre 9 mais 16, 25. Raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Raiz de 4 é 2. Raiz de 25 é 5. 5 por 2, 2 por 5, desculpa, 2 por 5 dá 0,4. E isso a gente encontra aqui na alternativa C. Ok? Muito bem, vamos para o último. Exercício 6 aqui. Para todo número real positivo A, a expressão tal é equivalente a quanto? De novo, um exercício de simplificação, né? Para a gente simplificar essa expressão. Muito bem, tá cheio de raiz de A aí, né? Só que aqui tem um cubo e um quinta, né? Tem potências diferentes aqui. A gente consegue simplificar alguma coisinha aqui. O raiz de A não dá para fazer nada. Mas raiz quadrada de A ao cubo, a gente pode entender o A ao cubo como A² vezes A. Porque o A² tem raiz exata, a raiz quadrada exata.
como ele falou que esse A é um real positivo, aí a gente pode simplificar, né? Raiz quadrada de A quadrado vai dar o próprio A. Lembrando esse destaque aí, que a gente só pode fazer essa simplificação quando a gente sabe que o valor é positivo. Aqui, por exemplo, né? Esse exercício já acabou, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando. Raiz quadrada de x ao quadrado. Então, a gente tem o costume de já cortar aqui direto e colocar igual a x. Mas a gente só pode fazer isso na condição... A gente só pode fazer isso na condição do x ser maior que zero. Porque caso o exercício não fale isso, a simplificação certa de uma raiz quadrada de um x ao quadrado é módulo de x. Tá? Ficaria assim, módulo de x, ok? Aí sim. Lógico que quando o número é real fica bem positivo, né? Quando o número é positivo fica bem mais fácil, né? Simplificando ali, ok? Então foi só um parênteses aqui para a gente não confundir. Muito bem. O A quinta, voltando aqui, de novo, eu quero já escrever uma expressão que eu sei que vai simplificar. A quinta A quarta vezes A sobre raiz de A. Beleza. Estamos acabando. Raiz de A mais raiz quadrada de A quadrado sai, né? Sendo A positivo, sai um A dessa raiz. Aquele outro A, que não tem expoente nenhum, fica dentro da raiz. Mais raiz quadrada de A quarta, A ao quadrado vezes raiz de A. Sobre tudo isso aqui, vezes sobre raiz de A. Então, tem um monte de raiz de A em cima, dá para pegar esse raiz de A e colocá-lo em evidência. Vou fazer aqui embaixo. Raiz de A vezes 1 mais A mais A ao quadrado sobre raiz de A. Isso simplificando com isso, né? Agora, como é uma multiplicação que a gente pode simplificar esse raiz de A, ficamos com 1 mais A ao quadrado, que está na alternativa B. Valeu, primeiro super, certo? Alguma dúvida, me procurem aí nas redes sociais, procurem alguém aí do grupo SEB, certo? Bons estudos, boa quarentena, até a próxima, abraço.